Nós temos falado, né, que de Efésios, né, que é onde nós estamos usando, né, as armas espirituais que Jesus usou no momento da tentação no deserto, ao qual o próprio Espírito Santo levou ele para passar por essa tentação. Mas Jesus, ele veio, né, buscando, né, o tempo todo esse momento do embate. Ele se preparando, não que o dia mal não tivesse passado dias maus, ele passou, mas para aquele dia, o grande dia da batalha com o inimigo. E nós nunca vamos saber qual é o dia. Todos os dias nós somos, né, são dardos que são sendo lançados todos os dias, né? A gente falou aqui, começou a falar às vezes dessa fraqueza que nós temos, desse desejo, essa tristeza quando você, né, crê, você acredita, você investe, né, e você vê a punhalada nas costas e muitas vezes dá aquela fraqueza, você, né, isso vai acontecer todos os dias, né, porque o Evangelho é isso, né, o Evangelho, infelizmente, é traição, certo? Infelizmente é isso. As pessoas não estão preocupadas, elas acham que porque você está buscando, você é um super-homem e se acham no direito, mas glórias a Deus que nós temos Cristo, que nos sustenta em todo momento, em todo tempo, certo? E se nós tivermos a consciência de quem nós somos, nós não vamos, né? Nós vamos, é lógico, nós vamos, né, dar aquele, mas nunca, jamais, porque nós sabemos a grandeza, né? Porque nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para quem o ama. E o que é amar? Né? É obedecer, ouvir, obedecer, cumprir a palavra. Então, quando o apóstolo Paulo nos apresenta as armas, ele diz, olha, né, mas como é que eu vou usar essas armas? Eu tenho que saber. Porque ele diz assim, finalmente, ele fala, né, começa Efésios 6:10, finalmente, né? É porque ele já disse, olha, depois que vocês fizeram tudo isso, certo? Porque às vezes a gente quer usar as armas, mas a gente não mudou de vida. Nós não mudamos de vida. Então, ele vai nos dizer, viu? Tu quer usar essas armaduras? Muda de vida. Muda de vida. Você não é mais a mesma pessoa que você era, certo? Porque você não tinha, quer dizer, você tinha as habilidades naturais em Cristo, que já te deu, já te capacitou, só que você não tem. Só que eu tenho que deixar de lado as minhas naturezas, como nós falamos aqui. Tem coisas que eu vou querer fazer, mas eu tenho que... Então vamos, né, algumas coisas que ele nos ensina aqui em Efésios, né, daquilo que nós precisamos. Primeiro nos diz que é uma realidade espiritual, né? Toda andar com Deus é uma realidade espiritual. Nós não vemos, mas todo o tempo nós somos bombardeados, né? Desde um programa de televisão, desde uma propaganda, desde uma palavra, desde uma música. Se nós não atentarmos, né? Às vezes até, né, uma criança assim, né, a gente tem que, se não prestar atenção, a gente perde, né, aquilo que Deus está falando para a gente, né? Então a realidade espiritual, nós temos que estar muito cuidado, certo? Nós não podemos perder, né,
aquela conversinha, aquele toque no celular, né? Aquele pensamento invasivo. Tudo isso são guerras, são dardos que estão sendo lançados. E aí quando você vê, acontece com todos nós. Né? Quantas vezes a gente está ouvindo alguma coisa e acontece um barulho, tu perde o... Né? E muitas vezes tu não tem como voltar para, né, dar um review para... Né? Então, nós temos que buscar isso. Então, toda a realidade é espiritual. Né? Eu não posso ser, né, místico. Né? Daí tem uns que são místicos. No misticismo, tudo é demônio, tudo é capeta, tudo é diabo. Não. Né? Eu tenho que ter o discernimento. Então, toda a realidade é espiritual. Não existe nada que não seja espiritual. Você ouve uma música, ela é espiritual. Certo? Tem. Só que aí eu tenho que discernir. Né? Eu tenho que ter... Né? Só que como é que eu vou discernir? Se o meu alimento não é real. Se o alimento que eu estou tendo não é um alimento real. Estou comendo qualquer coisa. Né? Então o apóstolo Paulo, ele nos diz, né, que eu tenho que mudar a minha natureza, certo? Cristo já me deu uma nova natureza, mas eu tenho que me revestir dele. Vou mudando isso. Então ele nos dá, no capítulo 4 ele fala, né, nós temos que ser unidos, né? Exortação à unidade, algumas vezes. Né? Por quê? Porque a unidade, ela é algo que é complicado. Né? E unidade não é a mesma coisa que união. Né? União é um monte de gente reunida, certo? Unidade são todos no mesmo propósito. Muitas vezes divergente, certo? Muitas vezes nós vamos estar ali, mas o mesmo propósito é o mesmo, mas não está pensando diferente, certo? Só que, o que me torna diferente? Eu estava ouvindo um comando, né, um militar, e ele, né, ele disse, olha, por vezes eu tinha o meu pensamento dentro da... Só que eu trabalhava para o objetivo, certo? Então, tem pessoas que não, né? Elas trabalham contra, estão ali dentro. Se a vontade dela não prevalece, ela vai. Né? Então, unidade é eu estar muitas vezes longe dessa como é que assim, com a minha contrário a isso, mas não trabalhar contra. Eu vou estar dentro trabalhando para que todos vençam. Então, isso é unidade. Né? Então, na união não, é um monte de gente ali com pensamentos diferentes, né? E com ações diferentes. Então, muita gente está dentro, mas só está em união, não está em unidade. Não está trabalhando para que todo o corpo... Por quê? Porque no momento que eu trabalho para todo o corpo, muitas vezes o outro vai ser beneficiado e vai aparecer o nome do outro e eu nem vou aparecer. Até porque, às vezes, eu sou a voz contrária ali dentro. Então, eu vou sabotar o outro. Então, a primeira coisa que nós temos que buscar... Né? O que faltou em Judas? Era essa unidade. Porque, como ele não entendia, ele estava com Cristo, mas o objetivo dele é que Cristo tomasse outras atitudes as quais Cristo não tomou. Então, às vezes, a gente é parecido com o Judas, está ali no meio, né? Tem cara de Galileu, anda com os galileus, tem a mesma linguagem, né? Usa a mesma roupa, até fala parecido, mas as atitudes internas são diferentes. Então, Cristo, o apóstolo Paulo diz, olha, a primeira coisa que vocês têm que andar é em unidade, porque aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque é egoísta. Então, nós vamos estar andando nesse
nessa nossa nova vida. E aí Cristo já fez, Ele já me abençoou espiritualmente em todas as bênçãos nas regiões celestiais. E aqui em Efésios, ele fala 8 vezes sobre isso, né? Sobre as regiões celestiais. Então, é importante. Então, regiões celestiais são regiões espirituais. Então, tudo é espiritual. Então, no momento que eu estou dentro e estou puxando para o outro lado, meu pensamento é do outro lado, eu não estou em unidade, certo? E aí eu estou sendo aquele câncer que está ali, né? Aquela raiz de amargura que a gente falou que contamina outros. Porque vocês não precisam nem falar. Eu não preciso falar, né? A raiz de amargura ela não precisa falar nada. Ela simplesmente, a atitude, ela contamina, porque você olha no movimento e aí você vai. Não preciso fazer uma pregação contra a pregação. Simplesmente eu me oponho. E aí o Espírito, como o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, né? O meu espírito, né, que é rebelde, testifica com o espírito do mundo, com o espírito de outro rebelde. E vai, né, dar aquela... E aí eu vou reunir aquela corda que muitas vezes não vão se manifestar, não vão falar, certo? Não vão estar, muitas vezes só em atitudes. Vão estar andando, né, para o fracasso da missão, né, do projeto, então vai acontecer. E aí, isso é uma questão que eu tenho que trabalhar. Isso não é, né, é espiritual, certo? É espiritual. Por quê? Porque todo aprendizado que eu recebi, né, de família, né, de escola, das literatura, música, tudo, ele vai influenciar essa minha busca pela unidade ou não. Porque a unidade, muitas vezes, tu vai ter que se anular para que haja o avanço do corpo. Certo? E aí, às vezes eu me nego e eu causo um estrago de todo o corpo. E por quê? Porque eu não quero, né? E nós temos que ter isso, né? Estava falando com a pastora, né, hoje sobre a vesícula, né? E aí a vesícula, o nosso fígado, ele produz 400 ml de bile por dia, certo? Só que essa bile ela vai direcionada para a vesícula, e a vesícula vai usar ela para desmanchar as gorduras, né? Tornar, né, com que ela... O que acontece? Quando tira a vesícula, essa bile, ela se perde, ela fica pingando no estômago, certo? E aí dá azia, dá inchaço, dá um monte de coisa, causa um bichinho desse tamanhozinho que está aqui, né? A vesícula ali, que nem tá. E aí não processa a vitamina A, vitamina B, vitamina D, vitamina K, e um monte de coisa, e dá né? Aí dá dor de cabeça, dá inchaço, dá um monte de coisa. Então, às vezes, um órgãozinho desse pequenininho, aí tu não quer, né? Eu não quero ser a vesícula, eu quero, sabe, se eu não for o coração, aparecendo, né? Todo mundo saber, eu não quero ser, eu me rebelo, né? E aí eu causo todo um transtorno. Eu tenho que ter a primazia, eu tenho que estar na frente, eu tenho que aparecer. Isso não é a unidade, né? Então, a vesícula está lá quietinha no cantinho dela, fazendo o trabalhinho dela lá.
Você entende? Esse é um corpo, né? Um corpo bem ajustado, funcionando em toda, né? Espírito, alma e corpo fluindo. Então, eu vou aprender isso, né? Aprender a viver em unidade, aprender a ouvir o não, né? Um aguarda, um espera, né? Ainda não é tempo. Quantos já sabem ouvir essas palavras assim? Né? Não! Aí não. Né? Eu tenho que fazer. Tá? Amém. Anda do teu jeito. Né? Desestrutura todo o corpo, causa danos. Espiritualmente, eu sou um menino, né, que faço aquilo que eu quero, porque o homem maduro faz o que tem que ser feito, mesmo que doa, mesmo que eu tenha que cortar na carne. Então isso é a maturidade, né, de andar em unidade, porque menino não anda em unidade, criança não anda em unidade, certo? Se reúne, daqui a pouco um quer jogar bola, o outro quer brincar de peão, né? Essas coisas nem tem mais hoje, né? Só no tempo do paciência. Daí um ia jogar bolita, né? Daí outros se reuniam para era pipa, peão, bolita, né? Então cada um tinha, né? Unidade. Nós vamos nos reunir, né? Põe um monte de crianças junto e dá uma bola para eles. Eles ficam ali, mas não sabem nem o objetivo que eles estão, que tem a bola. Aí todo mundo quer ser centroavante, né? Não querem goleiro, ninguém quer ser. Então, quando nós aprendemos, né, a andar em unidade, a nos colocar na responsabilidade, a responsabilidade de cada um e andar, aí nós começamos a aprender quem nós somos. Aí verdadeiramente o sacrifício de Jesus valeu a pena. Agora estou tendo filhos maduros, que estão assumindo lugar, estão assumindo posição, estão ouvindo um não, um espera, né? Então, primeira característica, né, é unidade. Unidade. Ninguém larga a mão de ninguém. Só daqueles que quiserem, né? Tem uns que não querem. Tem que fazer. Eu não concordo, mas eu tenho que ir para onde a cabeça quer. Pode espernear, pode, né, ou sair fora, né? Tornar o trabalho mais difícil. Então, versículo 3: sendo diligentes em conservar a harmonia do Espírito no vínculo da paz, para que estejais em um mesmo corpo, em um mesmo Espírito, da mesma maneira na qual fostes chamados, em uma mesma esperança no vosso coração. Mesmo Espírito, mesma esperança, com a tua vocação, com aquilo que Deus te chamou. A tua vocação não é... E aí, né, vamos, né, cada um, né, 25, verdade, vamos voltar lá para a verdade.
Portanto, cada um retire, né? Ali diz assim: faça uma oração para largar a mentira, né? Uma campanha de 7 dias, né? Um sal grosso, né? Um banho de guanchuma. Não. Cada um deve abandonar a mentira. Abandonar. Sabe o que é abandonar? Deixar de lado, né? Não quero mais, né? Esquecer, né? Cada um deve abandonar a mentira. Quantos já abandonaram a mentira aqui? Não levanta a mão, para não se tornar mentiroso. Né? Não, às vezes o cara levanta a mão só para os outros olharem e dizer: ah, viu, ele não é mentiroso. Ah, é mentira! Né? Então fica com a mãozinha. Né? Então, cada um deve falar a verdade, abandonar a mentira, né? E falar a verdade uns aos outros, né? Uns aos outros. O evangelho é uns aos outros. Não tem evangelho de um homem só para mim, né? Só eu, né? Eu e Deus, né? Tem aqueles caras que tem uns aí que fazem a igreja em casa, eu, né? Eu e eu. Ah, eu não preciso ir na igreja, eu e os outros, uns aos outros, onde é que fica? Né? Ele deve ter cheio de espelho em casa, assim, daí ele prega para ele ouve, daí ele retruca, e ele vai, né, e tal, assim. Uns aos outros. Uns aos outros. Porque aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque é egoísta e busca os seus próprios interesses. Busca os seus próprios interesses. Então, vamos abandonar a mentira. Não adianta, porque eu digo assim, às vezes as pessoas vêm aqui, né? E daí, pastor, eu estou estudando batalha espiritual. Daí comprar, né? O livro da, como é que é o nome da? Porcos na Sala. Como é que é o nome do outro lado? Uma castelhana que fala que tem. Não é da Neuza Tioca, tem um outro aí, tem uma outra lá que tem. Aí estou estudando. Então, vamos. Então primeiro vamos, né? Tu quer, né? Realmente, então vamos começar por aqui. Né? Aí Deus falou para mim. Cara, engraçado, Deus não falou nada para mim. Porque primeiro Deus fala com o anjo da igreja, depois ele vai falar com os outros. Né? Agora, se o anjo da igreja não está ouvindo, né? Aí ele fala, usa alguém que esteja disposto a ouvir. Mas daí ele vai confirmar no anjo, para o anjo da igreja. Sabe que Samuel, o anjo da igreja lá era o Eli. Só que o Eli estava desviado, estava, né? Aí Deus fala com Samuel. Né? Samuel vai, o Senhor me chamou, não sei o quê. Aí o anjo da igreja estava desviado, mas ele sabia que era Deus que estava falando. Então, mesmo que, né, ele vai te dar orientação. Então, fale a verdade. Fala a verdade. Anda na verdade. Aquele que anda na verdade, anda na luz. Não precisa estar fazendo, né, andando em trevas, se escondendo, porque quando está na escuridão, quando está por baixo dos panos, não é verdade. Né? E quando não é verdade, né, ele diz que uma filiação, eu estou aonde? Se eu não estou falando a verdade, eu tenho um outro pai, certo? Eu tenho um outro pai. Eu sou filho, né, do João 8,44 lá.
que não se firma na verdade. Então, às vezes o cara está dentro da igreja, né? Igreja, está dentro da igreja, mas ele não se firma na verdade. Por que ele não se firma na verdade? Porque ele é filho do outro, né? Então, aí ele prega, vai para a rua, fuma volta, aí fica 6 meses fora lá, né? Aí volta de novo, daí se arrepende, né? Porque se arrependesse, não se arrepende, porque se arrependesse ele mudava de vida, então ele volta de novo e tal, faz aquela mesma coisa, continua, né? Por quê? Porque ele, né? Porque a manipulação, certo? É a mentira que cresceu, certo? É a mentira que cresceu e agora ela tem uma roupa, né? Bonita, então, de choro, né? Até de choro. Eu se arrependo, né? Arrepende nada, né? O arrependimento é mudança de atitude, certo? Então eu mentia, agora eu já não, eu abandonei a mentira e vou falar a verdade, né? Vou falar a verdade. A gente quer pegar as armas espirituais. Agora eu vou pegar. E tem muita gente que vou pegar a espada. Tem tanto teatro aí que a gente fica mais... Tudo bem, glória a Deus. Então fala a verdade com o seu próximo, né? Outro ponto, 26. Irai-vos. Quando ficarem árduos, não pequem. Não permita que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. Né? Então, assim, a gente pode se irar? Pode. Só que eu não posso pecar. Porque daí eu me iro. Né? Acontece algo na minha vida, né, que me tira da minha... E aí, ao invés de buscar em Deus, buscar no Espírito Santo, buscar nas regiões celestiais, eu começo a Hebreus 12, 15. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura ao brotar, cause perturbação e contamine uma ira mal resolvida, certo? Ou não resolvida, antes que se ponha o sol. Né? Amanhã eu vou pedir perdão por causa daquilo que eu falei. Botou o sol, há trevas. Deu ruim, meu filho. Aí tu já falou, né? Tu já blasfemou, tu já reclamou, tu já murmurou, falou, né? Já criou raiz de amargura. Como nós vimos, acho que é Deuteronômio, lá no final, se não me engano, que diz que não haja Deuteronômio 29, que não haja entre vós ninguém, né, que adore os deuses dessas nações e que venha, né? Deuteronômio 29. 2, 3, eu acho que é. 18 aí, tá? A professora falou ali que é 18. Aí. Se engane com os próprios olhos. Tenham cuidado para que não haja entre vós nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, porque a ira me afasta do Senhor, o nosso Deus, que vai adorar o Deus daquelas nações. Tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza raízes, né, ou veneno amargo. A idolatria, né?
aquela ofensa que me aconteceu, eu levo para a cama e Satanás dorme comigo, abraçadinho, né? Eu tenho uma relação com ele de intimidade, ele torna meu íntimo. Então, se irou por algo, né? Não deixa a escuridão pegar, sai correndo, desesperado, né? Às vezes, lá em Mateus 18 diz que se tu for no altar levar a tua oferta e tu te lembrar que deu algum problema, né? Vai correndo lá, pede perdão, conserta, porque senão vai dar ruim. Simplesmente assim. Então, a unidade, né, ela vai gerar isso em mim, ela vai fazer com que eu venha a praticar a verdade, né? E se eu pratico a verdade, eu não vou, né? Porque a ira vai acontecer, só que eu tenho que tratar, né? O cara está lá louco para matar o outro, falando pelas costas, está tudo bem. Hein? Não. Glória a Deus que isso acontece em outros lugares. Aqui não. Né? Então que nós possamos, cada um, falar a verdade com os seus próximos. Né? Para que nós possamos ter autoridade. Senão não vou ter autoridade. Né? Ele disse, depois de ter feito todas essas coisas, né? Finalmente, depois de ter feito todas essas coisas, quais coisas? As coisas que a gente está falando aqui. Deu a entender que Cristo morreu, ressuscitou, que eu habito com Ele nas regiões celestiais, e como eu habito, ou deveria habitar com Ele nas regiões celestiais, eu deveria ter toda a sorte de bênçãos, e todas essas sortes de bênçãos só viriam, né, à medida que, porque como né, como o lugar, né, o trono é santo, não tem como habitar se eu não for a unidade, porque o Senhor Jesus, ele veio, é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Aí o Pai veio e disse, vai. Jesus disse, eu? Quem? Joe? Joe não, né? Vá tu, né? É a unidade, né? Todos são um, né? Se Jesus falhasse, todo mundo tinha falhado. Você entende? Então nós somos um. Então, vocês são, então não tem como vocês andarem comigo se vocês não andarem em unidade. Vocês não tem como estar sentado comigo nas regiões celestiais se não tiver unidade. Finalmente, depois de ter feito tudo isso, agora vocês vão usar as armas espirituais. Porque a tua luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra o pastor Fernando que está falando esse monte de coisa aí, né? Que está... Não. Né? É contra as potestades que estão, né, na minha mente, que dizem, não, não dá certo. Ele não te ama, ele não gosta de ti, ele é um carrasco. Está falando isso? Não. Né? Eu vou buscar, né, andar em unidade. Então, meu Deus. Glória a Deus. Então, né, vamos, né, o Espírito Santo possa estar, né, tem algumas coisinhas mais que nós vamos estar falando aqui, né, mas a gente tem a apresentação do Vitor, né, e então, unidade, verdade. Não é questão de verdade, é de substituir a mentira pela verdade, certo? Tirar
a raiva ruim, demoníaca, né? Por uma raiva que, né? Sabe que as pessoas que são fogo de palha, estouram daqui a pouco, né? Tá tudo de... E depois vamos estar continuando. Que o Espírito Santo possa, nessa noite, ter ministrado ao nosso coração, ter falado ao nosso coração, né? Sabe, semana a pastora falando com uma pessoa e a gente sempre, né? Essa pastora, não, isso não é para honra nossa, não é para, mas é o que nós aprendemos, aquilo que o apóstolo Paulo disse, o que eu aprendi, né? Eu tenho que passar para vocês. O que a gente aprendeu, a gente tem que estar. Então, nesse lugar a palavra é presente. O pastor não é importante, ninguém é importante. O importante é a palavra. A espada do Espírito que está nesse lugar. Sobre a minha e sobre a vida de cada um.